O objetivo é expor aos empresários a proposta de reforma tributária que está em curso. Como conteúdo, nós temos a evolução da carga tributária, obrigações acessórias, proposta de reforma tributária e possíveis cenários. Palestrante Fábio Semeraro Jordi, advogado sênior do Departamento Jurídico da Federação dos Estados de São Paulo, é mestre e especialista em Direito Tributário pela PUC, bacharel em Direito pela USP, experiência de 18 anos em Direito Tributário, Contencioso e Consultivo, nas áreas de tributos, diretos e indiretos, para empresas industriais, comerciais e de serviços. Então, com vocês, o Fábio. Meu nome é Fábio Jordi, sou advogado lá da Fiesp, como o Saul já me apresentou. Vamos falar aí sobre a reforma tributária, os cenários aí de reforma tributária diante aí da iminência do novo governo que vai assumir, né, a partir de janeiro. Tem várias ideias aí sendo propostas. Esse é um tema que já vem sendo tratado no Congresso há muitos anos e nunca isso se desenrola, se define, não é? Principalmente por uma resistência muito grande dos estados, principalmente, né? Porque as principais propostas de reforma tributária visam resolver um problema crucial, que é o ICMS, né? O imposto que precisa ser reformado com mais urgência, porque ele é o que apresenta as maiores dificuldades para o setor produtivo. E o PIS/COFINS também assumiu, né, também essa condição de criar uma série de problemas para o setor produtivo a partir do momento que ele se tornou não cumulativo e com aquela definição incerta, insegura do que dá direito a crédito, do que não dá direito a crédito. Isso gera o maior contencioso no âmbito federal, justamente essa discussão a respeito dos créditos de PIS/COFINS. Então, existem aí algumas propostas. Vamos ver se dessa vez, por acaso, isso vai sair, sendo que precisa se passar primeiro pela reforma da Previdência, né, que é considerada mais urgente que a tributária. Mas, na sequência, a tributária é a que está em pauta e está sendo debatida no âmbito já do governo de transição. Existe um grupo que foi formado, saiu isso até publicado, que está estudando as propostas, né, efetivamente. Então, primeiro, vamos ver rapidamente um cenário aí do sistema tributário brasileiro, né, que os senhores bem conhecem, né? Então, a carga tributária, né, brasileira gira em torno de 33%, varia, pode aumentar, pode diminuir a cada ano. Ali tem uma divisão, mais ou menos, do que compete, que cabe ao governo federal, aos estados e aos municípios. É uma carga bastante elevada para o padrão dos serviços públicos prestados, né, no país. Né, e a resposta que o governo dá, inclusive para o setor produtivo, que não é a mais favorável, né? Aqui é uma evolução da carga tributária, em que ela realmente deu um salto ali nos anos 90, depois do Plano Real, né? Foi realmente ali no governo Fernando Henrique que a Receita Federal se aparelhou para a cobrança, né, de uma maneira muito intensa, né, recorrendo à tecnologia, né, uma série de recursos, e foram criadas, incrementadas as contribuições. A COFINS, né, entra justamente nesse cenário, né, que também ela não é passível de repartição com estados e municípios, então a União Federal reforçou a arrecadação das contribuições justamente para isso, né, para aumentar, né, e criou a DRU, a desvinculação das receitas da União, né, mas isso também permitiu um equilíbrio das contas públicas, que é muito difícil no Brasil, que permitiu o fim da inflação, né. Tudo isso está ancorado, né. Inclusive a lei de responsabilidade fiscal, que obriga os estados e municípios que não têm competência para a política econômica, para administrar a política econômica, mas os estados e municípios precisam controlar as contas, né? Senão também isso gera um desequilíbrio das contas públicas e que causa a inflação, né? Então a lei de responsabilidade fiscal foi fundamental também para o sucesso aí do plano real na época e até hoje. E estão querendo aí flexibilizar aí a lei de responsabilidade fiscal, principalmente para os municípios.
Essa notícia é dessa semana, inclusive. Tem que ficar atento a isso. O Brasil tem um cenário de uma insegurança jurídica muito grande, principalmente na área tributária. São mais de 700 normas editadas diariamente no Brasil, em média, né? Só na área tributária, é uma loucura, né? Também apura-se que o contribuinte, em média, gasta 2.600 horas por ano, não todos, mas uma boa parte deles, né, para cumprir todas as obrigações fiscais, principais e acessórias, né, preencher todas as declarações. Né, é um contingente, um departamento fiscal e tributário que não existe paralelo no mundo. As empresas que têm estabelecimentos são de outros países, e comparando com o departamento contábil ou fiscal daqui com os dos outros países, lá são menos de, 10 pessoas, aqui são 50, 60, 70. A diferença é muito, muito grande, né? A Fiesp, por meio do DEJUR, que é o Departamento Jurídico, e do NAU, que é o Núcleo de Acompanhamento Legislativo, nós acompanhamos os projetos de lei em matéria tributária, e não só em matéria tributária, mas em matéria tributária foram ali, a gente relacionou 394 projetos em trâmite só no Congresso Nacional, também tem um acompanhamento na Assembleia Legislativa e alguns também na Câmara dos Vereadores, dentro de um universo de 3.500 projetos de lei relacionados a temas diversos, né? A gente é feito esse acompanhamento, e a finalidade disso é justamente analisar se isso, né, como é que isso impacta cada projeto de lei desses no setor produtivo, e também para a proposição de emendas, né, ou a proposta de rejeição, né, desses projetos, para que a Fiesp atue, né, por meio dos canais próprios, no Congresso, para rejeitar ou fazer aprovar, ou tentar fazer com que uma emenda seja realizada, né, e aperfeiçoe o projeto. Tem um convênio com a Secretaria da Fazenda, o Departamento Jurídico também, por meio do qual tem um grupo de trabalho, principalmente que trata, inclusive, de substituição tributária, que é um outro assunto bastante também delicado, que gera uma série de problemas e distorções. É um elemento a mais para tornar ainda mais complexo o sistema, né, principalmente do ICMS. Né? Então, pleitos ou problemas que o setor tenha em relação a isso podem ser, pelo sindicato, encaminhados à Fiesp para que isso seja tratado diretamente com a Cefaz no âmbito desse convênio. Né? Isso funciona, muitas vezes funciona, isso já aconteceu várias vezes. Se resolveram problemas em relação à pesquisa, né, de preços para definir a base de cálculo do ICMS por substituição. Isso foi resolvido e definido por meio desse convênio, que tenha um acesso, né, mais fácil lá à Secretaria da Fazenda. A primeira proposta aí que está em discussão, que é de fato a proposta oficial que existe no Congresso, é a PEC 293 de 2004, é uma proposta de emenda à Constituição já antiga, mas cujo texto foi todo modernizado, atualizado pelo deputado Luiz Carlos Rauli, que é o relator, né, desse projeto. E ele propõe, é um resumo da proposta, né? A principal ideia é justamente reformar a tributação sobre a produção e circulação de bens e serviços, que é aí que está, né, o problema. O que acontece? Nos demais países do mundo, existe a tributação sobre a produção e circulação é realizada por meio de um imposto, apenas um. No Brasil são 5, e dividido nos 3 entes federativos, União, Estados e Municípios. União cobra IPI,
PIS e COFINS, são sobre a produção e circulação de bens, o Estado, o ICMS, e os municípios, o ISS. Então, quer dizer, não faz sentido. Os contribuintes são distintos também, né? O ICMS pode ser pessoa jurídica ou física, o PIS/COFINS é só pessoa jurídica. Quer dizer, então existem regimes jurídicos distintos para a tributação do mesmo fenômeno econômico, que é a circulação, produção e circulação de bens. E nos estados, como eu falei, nos outros países, essa tributação se dá por meio de um único imposto. Normalmente é o IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado. É assim em mais de 100 países, né? E essa tributação não gera distorção, não gera dificuldade, não tem todos os entraves que aqui existem, né? Todas as dificuldades, todas as demandas, os litígios, as discussões, não tem substituição tributária. Está lá o imposto, está lá bonitinho, quietinho, ali no canto dele, né? Todo mundo, ele até tem o preço da mercadoria, não sei se os senhores já viram, em outros países tem o preço da mercadoria, e do lado ali tem, né? Qual é a alíquota do imposto que vai ser adicionada àquele preço, e acabou, né? Então, isso não afeta a formação de preço, porque todo mundo paga igual, né? Não muda nada, não interfere na atividade econômica, simplesmente está lá, né? É pago pelo consumidor, é um imposto sobre o consumo, né? A rigor, o setor, as cadeias produtivas não pagam o imposto, quem paga é o consumidor final, tá certo? É o consumidor final. Então, a ideia dele é justamente substituir, é fazer algo parecido, substituir. IPI, PIS/COFINS, ICMS, ISS, ele também vai extinguir. Ele quer, né, que o salário educação, a CID e o IOF também ele propõe a extinção, e toda essa arrecadação seria substituída por um IVA, por um imposto do tipo IVA, que ele deu o nome de Imposto sobre Bens e Serviços, que seria uma base ampla, quer dizer, todos os bens e serviços, e de forma indistinta, seriam submetidos a esse imposto, com poucas alíquotas, não tem uma infinidade de alíquotas, não cumulativo, claro, mas calculado por fora. Chega dessa história de calcular por dentro, que isso é uma sobrecarga tributária, isso, né? E torna o tributo menos transparente também. Ninguém sabe quanto é que se paga efetivamente, porque é calculado por dentro, né? Crédito financeiro quer dizer o quê? Quer dizer que todas as aquisições vão dar direito a crédito, não só as que, como é hoje, que é o crédito físico, chamado o critério do crédito físico, que é só o que sai, que entrou e que sai do estabelecimento é que dá direito a crédito. Né? Então, os bens de uso e consumo, por exemplo, não dão. Né? De ativo imobilizado é diferido o aproveitamento desse crédito, né? Em 48 meses. Né? Então, nada disso ocorre nos outros IVAs de outros países. Não, tudo dá direito a crédito. Só não daria direito a crédito para a empresa o que absolutamente não tem nada a ver com a atividade. Né? Então, se o empresário compra um bem para uso pessoal, exclusivo, nem usa na atividade econômica, aí esse não dá direito a crédito, essa aquisição, tá certo? Mas todo o resto, o cafezinho que é servido na reunião, tudo, o quadro que vai decorar, né, a sala de reunião da empresa, tudo dá direito a crédito. Então, isso que quer dizer lá o crédito financeiro. Oi? Sim, acaba a discussão de crédito, do que dá crédito, do que não dá, acaba essa questão. Nas operações interestaduais, esse imposto vai ser cobrado sempre no destino, com base nas alíquotas. Teriam 5 alíquotas válidas para o país inteiro, segundo essa proposta. Tem que mudar um pouco o paradigma, porque a gente está muito viciado no ICMS, né? Então, tem que pensar, o país inteiro vai ser considerado como um território único de tributação, tá certo? Com 5 alíquotas. Nas operações interestaduais, o imposto é devido ao estado em que está o consumidor final. Então, é para ele que é destinado o imposto. Pode passar por vários estados. Onde está a operação consumo final? Né? Então, cabe ao Amazonas.
É imposto sobre o consumo. Então, ele incide sobre o consumo, onde se deu o consumo é a quem cabe o imposto. Né? Certo? É no destino. Acaba com a guerra fiscal isso também. Acaba com a guerra fiscal. E ele seria partilhado com a União e municípios. Ele seria de competência dos estados, esse imposto, administrado pelos estados e partilhado com a União e municípios. Pelo menos essa é a proposta dele. Né? Não sei se isso emplaca, porque a União não teria ingerência nenhuma nessa proposta, né? Nesse imposto. Ele propõe ainda a criação de um imposto seletivo federal, que seria um imposto monofásico, incide, então, portanto, né, só uma vez sobre alguns produtos, só sobre aqueles ali que são produtos que geram uma arrecadação muito grande. Então, seria dado isso e seria partilhado com os estados. Seria como, não é um IPI, mas é porque não tem relação com produto com industrialização, mas ele seria sobre esses produtos. Ele tem um caráter arrecadatório mesmo, né? Assim, a instituição criaria também uma super receita federativa, que aí é uma questão já mais de administração desse novo IVA. Todos os fiscos estaduais se juntariam num fisco só. A ideia é essa, que vai fiscalizar, arrecadar, fiscalizar e cobrar o imposto. Ele também propõe a unificação da CSL com o imposto de renda da pessoa jurídica, que isso já devia... Né? Só soma e fica só o imposto de renda. Né? É assim. Eleva o imposto de renda e extingue a CSL. É assim a proposta. A proposta está lá, extingue-se a CSL, só que isso só entra em vigor quando subir o IR. Né? A gente fez até uma emenda, mas tem que subir só até o limite do que é hoje, tá certo? Para não deixar elevar. Exatamente. Essa apresentação, sim, ela está disponibilizada. Aí o sindicato pode encaminhar. Tá ok? Sem dúvida. Ele propõe que todos os tributos sobre patrimônio sejam de competência dos municípios, IPTU, ITR, IPVA, ITCMD e ITBI, que eles estão hoje divididos entre Estado e município, ficariam todos com o município. É a ideia dele. Manutenção do Simples Nacional, não mexe, continua exatamente da mesma maneira, pela proposta dele, e extinção de regimes especiais e diferenciados de tributação. Então, acaba regimes especiais do PIS/COFINS, né, do próprio ICMS, acaba benefício incentivo fiscal, tudo isso acabou. Vão ter, mas tem a previsão, não pôs aqui, mas seriam mais ou menos umas 5 alíquotas que ele prevê. 5 alíquotas. A entrada em vigor em 4 anos. E aí, sim, aí é uma questão também lá federativa de como que vai ser a partilha entre os entes federados, entre o Estado, União e municípios. Vai ser em 20 anos essa partilha. Que ele propõe uma nova forma de partilha, né, desse novo imposto, mas vai ser gradual isso para que garanta, pelos primeiros 5 anos, a arrecadação de hoje, que União, Estados e municípios possuem. Isso para tentar fazer com que os estados aceitem a proposta. Tem uma segunda proposta que também vai na mesma linha, mas tem algumas diferenças relevantes, que também é proposta do Bernard Api. Não sei se todos conhecem o Bernard Api, é um economista que já foi até do governo, teve cargos na administração federal, e ele integra esse CECIF, que é uma entidade criada para pensar a reforma tributária no Brasil, as questões tributárias no Brasil, chama Centro de Cidadania Fiscal, e essas ideias dele foram formalizadas pela emenda 7 a essa PEC, a essa mesma proposta de emenda. Então, um deputado apresentou essa emenda. Um deputado não, um conjunto de deputados, porque para apresentar a emenda lá tem que ser coletivo.
É parecido, né? Quer dizer, ele também propõe substituir esses 5 tributos, IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, por um único, que seria um IBS, que também é um imposto sobre o consumo, com as mesmas características que da proposta do deputado Rauli, mas ele seria de competência dos 3 entes, não estadual. Ele seria, para o contribuinte, ele seria um só. Assim, né? Mas é igual, parecido com o Simples. Tem lá a cobrança dos tributos de União, Estados e municípios, dentro do Simples, né? Para o contribuinte é um imposto só. Uma guia só para recolher, tudo muito simples, né? Para o aparentemente simples, porque a legislação do Simples também tem se tornado cada vez mais complexa. Mas para os fiscos, não. São 3 impostos. Um da União, um dos estados, um dos municípios, né? Eles, claro, ele faria uma forma de substituir sem aumento de carga também. A alíquota ficaria em torno de 25%, seria mais ou menos isso. E esses 25% divididos entre União, Estados e municípios são 3. E a diferença principal é que lá na proposta do Rauli, os estados não poderiam dispor a respeito de nada, a respeito da legislação, nem das alíquotas do imposto proposto, o IBS. Nessa aqui, não. Os estados têm liberdade para manipular as alíquotas. Então, pode ter, para a mesma mercadoria, dependendo de cada estado, alíquotas distintas. Poderia haver. É como se fosse na União Europeia. Tem um IVA e cada país, que seria comparável a uma federação, né, também tem 3 alíquotas, né, lá, mais ou menos. Né? Tem uma alíquota básica, basal, uma reduzida e uma super reduzida, lá. E que não é rigorosamente, é mais ou menos a mesma. Né? É mais ou menos a mesma, mas não é igual. Aqui seria parecido. Isso para preservar a autonomia dos estados. Né? Então, eles não poderiam mexer na legislação, que seria nacional. Então, esses impostos seriam criados por lei complementar pelo Congresso Nacional. Os estados, a União e os municípios poderiam manipular as alíquotas. Teria fixação de uma alíquota de referência, que ele chama, que seria o quê? Aqui garante a arrecadação de hoje. É isso. Seria em torno de 25%, para substituir aqueles 5 ali, sem aumento. E ele também propõe a criação do imposto seletivo federal, mas com outras características, não é arrecadatório, não é sobre uma quantidade grande de produtos, e sim só produtos com, que ele chama lá, né, externalidades negativas, que são aqueles produtos que se busca desestimular o consumo. Cigarros, né, bebida alcoólica, algumas coisas assim. Então, esses bens teriam, essas mercadorias teriam uma tributação adicional federal, mas só para essa finalidade extrafiscal, não de arrecadação, né, e sim de desestímulo a esse determinado comportamento. Seria o consumo, né, desses bens ou serviços. Também é um imposto amplo sobre bens e serviços, de forma indistinta, ou seja, sobre toda atividade econômica. Né? E aí isso também resolve o problema dessa conflito que existe entre ICMS e ISS. Streaming é serviço ou é bem? Né? Software baixado, né? Download do software, o uso de um software que está na nuvem. O que é isso? É uma venda de mercadoria ou é uma prestação de serviço? Acaba essa discussão. E tudo isso é tributado. Não interessa distinguir se isso é bem, se isso é mercadoria ou se isso é serviço. Não interessa, porque a tributação é a mesma, seja para uma hipótese, seja para outra. Né? Então, acaba essas discussões também se encerram, que são outro foco, agora, mais ainda, de discussões e conflitos. Né? Os municípios querendo puxar para si, né, dizendo que é serviço, e os estados querendo também dizer que é mercadoria. Que a venda de isso já está instalado esse debate. Né? E já tem atos normativos, interpretativos, tanto do Estado de São Paulo quanto do município, né, nesse sentido. Não, isso aqui é venda de mercadoria. Ou então isso aqui é prestação de serviço, a mesma atividade.
Ele propõe para a cobrança a criação de um comitê gestor desse imposto, que seria um outro ente que arrecadaria e repassaria para os estados, União e municípios o que coubesse a eles. Inclusive, faria a devolução do ICMS quando o contribuinte tem crédito acumulado, né, nas exportações, por exemplo, né, que tem esse grave problema atualmente, né. Existe um passivo imenso dos estados em relação a créditos acumulados que o Estado não devolve. Isso aqui não aconteceria, porque esse ente, antes de dar para o Estado o que cabe a ele, já devolve, se o contribuinte tem direito, já devolve. A devolução seria em 60 ou 90 dias, no máximo, acabou. Não tem também esse problema mais, não teria, né? E a fiscalização e cobrança de forma coordenada por União, Estados e municípios, parecido com o Simples, né? Qualquer dos entes pode fiscalizar o Simples, né? E lavrar um auto de infração. Extinção também de regimes especiais e diferenciados, e ele prega aqui uma coisa mais radical, a alíquota única para todos os produtos e serviços, para que não haja nenhum tipo de interferência mesmo na atividade econômica, né? Se quiser favorecer algum setor, não é que não seja proibido isso, pode, mas não na arrecadação. Depois, por meio de um crédito ou de algum benefício, mas não via redução de carga. Porque se estabelece diferenciação, cria-se um problema, né, muitas vezes, né? Porque aí você cria um litígio. O que cai na alíquota menor, o que não cai? Aí começa o debate, né? E aí isso gera um contencioso grande. Por exemplo, cesta básica é um exemplo, né, que ele mesmo dá, não sou eu, né? Por exemplo, carne. Mas carne, filé mignon, é picanha que deve estar na cesta básica ou não? Não. Então, se não é picanha, é só carne de segunda, então. Bom, mas aí o açougue vai vender vai vender picanha dizendo que é carne de segunda. Pode acontecer isso, não pode? Aí vai ter que o fiscal lá ver fisicamente se o que é, o que não é. Tá certo? Quer dizer, você gera um contencioso absurdo. Então, alíquota única, né? Inclusive, tem agregado essa proposta, um cruzamento com o programa Bolsa Família para devolver o imposto pago pelas pessoas beneficiárias do Bolsa Família, que são pessoas com menor poder aquisitivo, certo? Então, essas pessoas pagam imposto na hora que compram a mercadoria, mas depois, com o cruzamento de dados, elas recebem de volta o imposto que elas pagaram, mas depois, né? Não na tributação, tá certo? A ideia é essa. Porque é assim, né? Eles estão se inspirando nos modelos de IVA que existem em outros países, né? A maioria deles é com um número reduzido de alíquotas, e o ideal que seja é com uma alíquota só, né? A ideia é essa. Aí teria uma transição gradual também, 10 anos, que ele propõe. Primeiro cria-se esse imposto novo, ao mesmo tempo, e mantém os antigos por 2 anos. Para ver quanto que o novo arrecada. Isso causa um certo ônus para o setor produtivo, que vai ter que apurar todos os impostos atuais, mais o novo. Mas como seria? Reduz a COFINS em 1% da alíquota e cria esse imposto novo com alíquota de 1%, sem aumento de carga. Só para verificar quanto que ele arrecada. Aí, sabendo quanto ele arrecada, vai se elevando a alíquota e vai, ao mesmo tempo em que se diminui as alíquotas dos demais, num período de 10 anos, que pode ser menor esse período, depende de um consenso aí da sociedade no Congresso Nacional. Aí sim chegamos a propostas do governo de transição, o que já deu para apurar, né? Mas não é nada certo, porque não existe nada concreto e muito menos um texto ou qualquer esboço. Existem ideias que estão circulando, né? E existe um grupo de trabalho estudando isso com o governo de transição, como eu falei. Então, aqui é uma mera especulação ainda, certo? Aí, tem uma ideia muito forte, que é a do Marco Sintra, não é? Que ele está prestando assessoria e está formulando a proposta, né, junto com o Paulo Guedes, né, a equipe econômica, de criar um imposto sobre movimentação financeira, que eles estão evitando chamar de CPMF, mas é um imposto, é um IMF, porque ele não vai ser provisório, ele seria permanente,
um imposto sobre movimentação financeira, mas a ideia, acho que dele era mais ampla inicialmente, para que ele substituísse uma quantidade maior de tributos, mas parece que agora não seria mais isso, ele só substituiria a financiamento da Seguridade Social. E para substituir PIS/COFINS também financiam a Seguridade, mas para substituir esses tributos sobre produção e consumo, eles parece que vão incorporar, é tudo por isso que é possível ali. Parece que vai se incluir, vai se incorporar essa proposta à criação do IVA. Tá certo? Que é a ideia do API ou do Hawley, aí depende aí, né? E de um IVA nacional, que também nesse formato, de legislação única nacional, e arrecadação estadual, municipal e federal, ou uma outra proposta do IPEA, que é criar um IVA dual, que eles chamam, né? Que ele teria um IVA federal, que é a unificação de PIS/COFINS e IPI, transforma isso num imposto só. E aí, com a opção dos estados aderirem, ele fica ou com o ICMS ou com o IVA, nos mesmos termos do federal, com a mesma legislação, né, do federal. Então, por isso que é dual. Então, mas o Estado optaria. Eu fico com o ICMS, tal como é hoje, ou eu adiro ao IVA federal. E, portanto, fica um IVA estadual igual, com a mesma legislação. E no âmbito municipal também, que poderia aderir, né? Então, chama dual. Isso não está nada definido. Aqui nós estamos já num campo de especulação, tá certo? Mas isso vai se definir, claro, porque o governo vai apresentar uma proposta de reforma tributária. Ou tem uma terceira possibilidade de o governo simplesmente adotar uma proposta que já existe há algum tempo na Receita Federal. É simplesmente fazer uma reforma fatiada, não mexe no ICMS, simplesmente só unifica PIS e COFINS. Nem IPI, só PIS e COFINS. Isso já está pronto na Receita Federal. Isso já está pronto. E criaria-se um imposto com crédito financeiro só para incorporar à legislação toda a jurisprudência administrativa e judicial a respeito do creditamento de PIS e COFINS, né? O que aí eliminaria um contencioso que existe hoje. Mas é uma proposta menos ousada, né? Tem a possibilidade também isso de reduzir imposto de renda e contribuição para em torno de 20%, que é o que o mundo está fazendo, né? Os países, os Estados Unidos, né, acabou de reduzir, e outros países já reduziram, ou inclusive a Argentina, em torno de 21, por aí, 22, porque abaixo de 20 é considerado paraíso fiscal. Então, acho que só por isso que nos Estados Unidos não reduziu-se a 21, que é bem, né? Porque acho que senão ele reduziria mais, né? Mas com isso seria, quer dizer, a tributação sobre a renda, ela no mundo todo também, ela é considerada levando em conta a tributação na pessoa jurídica e também na pessoa física. Existe uma graduação aí, né? Existem várias formas de se fazer isso, que são estudadas, né, para ver o que se pretende estimular, né? O investimento, por exemplo, então você tributa mais na pessoa física, a distribuição de dividendos. Aí isso faz com que as empresas não distribuam. É melhor reaplicar o dinheiro na atividade, porque se ela distribuir, vai ter uma carga tributária alta. Então, quer dizer, os países, eu estou dizendo, em geral, fazem essa graduação. Isso é sempre analisado conjuntamente, não separadamente. A tributação da jurídica e a da física. Então, aqui no Brasil, o que se pensa é isso também, reduzir na pessoa jurídica, mas criar, na verdade, porque não existe, né, a tributação sobre dividendos. Isso aí, acho que isso deverá ocorrer, possivelmente. Porque o Brasil aí também destoa do resto do mundo nesse aspecto, né? São pouquíssimos os países que não tributam a distribuição de dividendos. O Brasil, acho que é só a Estônia, o Brasil e mais um outro, uma coisa assim. Tem aquela ideia que também
foi divulgada nos jornais, na pessoa física, que seria unificar a alíquota em 20% e criar uma isenção até para o imposto de renda, para os rendimentos até 5 salários mínimos, mas isso acho pouco provável, porque não se sabe também, porque a Constituição determina que o imposto de renda seja progressivo, né? Ainda que não fosse, que essa disposição fosse revogada, mas existe o princípio da isonomia, né? O princípio da igualdade, e que todos têm que ser tributados de acordo com a sua capacidade contributiva. Então, não é justo alguém que tem uma capacidade contributiva menor pagar o mesmo imposto, a mesma alíquota, que alguém que tem capacidade contributiva mais elevada. Não é razoável. E a ideia é isentar. Até 5 mil reais, né? Praticamente. E hoje entra no 20. Hoje é muito mal graduado, são mal graduadas as faixas, né? É muito mal resolvido o imposto de renda, muito mal resolvido. Mas, então, essa proposta não se falou mais tanto, não se sabe o que vai acontecer. E também pelas ideias do economista Paulo Guedes, ele também chegaria ao ponto também de extinguir regimes especiais e diferenciados de tributação. Então, essas são as ideias que estão em circulação aí da equipe de transição. Pode ser que saia algo em torno disso aí. Criação de um IMF para substituir, para financiar a Previdência, ou parte do que é financiado hoje na Folha, né? E criação de um IVA, que pode ser, desse modelo, é um IVA único para todo mundo, ou esse IVA dual, que é um federal criado efetivamente, e opcional para os estados. Pode ser que saia algo por aí, vamos ver. E aqui é um detalhamento maior dessa proposta que eu já falei, da Receita, que é menos ousada. A Receita Federal tem uma posição de que deve ser feita uma reforma fatiada, que deixa o ICMS para lá, para depois, para um outro momento, que é um imposto que gera mais distorções, né? Mas resolveria só o problema do PIS/COFINS, com a unificação, tornando ele não cumulativo, crédito financeiro, né? Agora, os serviços ficariam fora, continuariam um regime cumulativo, com alíquota mais baixa, porque senão eles teriam uma elevação de carga, e a Receita parece que já aceitou já está incorporado numa minuta de texto, né, de anteprojeto de lei ou de medida provisória. Eles fariam isso primeiro pela reforma do PIS só, porque é um tributo que arrecada menos, eles veriam como funcionaria. Depois eles fariam a reforma da COFINS e, num terceiro momento, a unificação do PIS e da COFINS. O critério para essa não cumulatividade seria as dedutibilidades de custo da legislação do imposto de renda da pessoa jurídica, lá do lucro real, né? Então, tudo que for despesa dedutível para fins de imposto de renda daria direito a crédito de PIS e COFINS. É isso. Ou desse seria uma nova contribuição, né? Uma contribuição social. Aqui tem outros detalhes dessa... Opa, agora parou aqui. Ah, sim. Aqui. São detalhes aí específicos dessa proposta da Receita, com manutenção de alguns regimes diferenciados para a cesta básica, para medicamentos, insumos de medicamentos e produtos para pessoas com necessidades especiais e livros, incentivos setoriais para medicamentos, agronegócio e zona franca. Aí são algumas... porque o Fisco formulou isso, a Receita Federal, de forma exauriente, né? Eles abordaram todos os aspectos, já criaram uma minuta
né, de ato normativo. Então, eles esgotaram a matéria. Se fosse para implementar, eles já teriam como fazer isso a qualquer momento. Eles podem definir e fazer isso a qualquer momento também. Já se esperava que já estivesse feito, inclusive. Isso estava previsto para sair quando o ministro da Fazenda era o Joaquim Levy. Isso quase saiu naquele momento. Mas aí, né, não aconteceu. Também tem uma indefinição de qual seria a alíquota, se não haveria um aumento de carga, essa é uma preocupação muito grande, né? E a ideia da Fiesp, tanto para a reforma tributária, como para essa, é que se crie, o que a gente vai propor é que se crie um mecanismo, seja na emenda constitucional da reforma tributária, seja no projeto de lei que cria esse novo imposto federal, para que se tenha um mecanismo de ajuste, de medição da carga tributária, né, para que não haja aumento, e um mecanismo para correção, e uma vedação de aumento de carga, né? Então, a gente vai tentar introduzir isso. Né? Porque da última vez em que houve reforma, né, é o receio, né, que, de fato, lá em 2003, quando houve a reforma da COFINS para a criação do regime não cumulativo, houve um aumento de carga muito grande. E que foi assumido principalmente pela indústria. Aqui são críticas à reforma, à PEC do deputado Raul. Então, falta a vedação expressa, a vedação do cálculo por dentro. A gente fez essa proposta, acho que ele até já incorporou essa, né, para deixar expresso na Constituição que não pode ter cálculo por dentro, o cálculo é por fora. Também a gente propôs a substituição, aliás, a limitação da substituição tributária, só para alguns poucos setores, porque isso é um regime que tem que ser excepcional e não virar regra. É uma exceção, é para poucos produtos. Né? Não pode, o que houve foi um excesso de... Porque a arrecadação pelo regime é muito mais simples, mais fácil, mais rápida e mais eficaz. Mas espera aí, mas isso distorce toda a cadeia, né? Inclusive a formação de preços. É muito complicado isso. Garantia efetiva da restituição dos créditos acumulados, que é um outro problema gravíssimo também que existe, né? Que os créditos acumulados, a empresa tem crédito, mas virou custo. Então, tem que incorporar também isso nos preços, né? Que ela não adianta ter crédito. Isso encarece o produto nacional e a exportar também, né? E a gente fez uma menção também para que houvesse na Constituição a incidência desse imposto novo, o IBS ou IVA, sobre as receitas das instituições financeiras, que tem, de fato, a previsão para que isso ocorra, mas é de uma forma diferenciada, porque é uma atividade diferenciada. Também, quanto à super-receita federativa, no texto da PEC não é muito claro quais são as atribuições e o que cabe a quem ali, é uma coisa um pouco confusa, então a gente ficou um pouco preocupado com isso. Não há gestão da União nesse IVA, eu acho isso que dificilmente passa, eu acho. Acho que a proposta outra talvez seja mais viável, em que os três podem definir, a legislação é única, mas as alíquotas podem ser graduadas por todos. Né? E questão das operações interestaduais, como é que vai ser feito o pagamento, também não é muito claro. Então, a gente também propôs, né, estabelecimento de mecanismo de avaliação e ajuste da nova carga durante o período de transição, né, para que ela se mantenha neutra. Isso aqui é fundamental. O prazo da proposta Raul é curto e para a edição de toda a legislação e adaptação das empresas vai ter que todo mundo sair correndo, aquele desespero, aí tem que adiar, né, aquela coisa toda que é péssimo, né, também. Também a substituição abrupta, ele propõe do dia para a noite virou. Né? Hoje, até 31 de dezembro, acabam todos no dia 31 de dezembro, e no dia 1º de janeiro tem um novo imposto. Espera aí,
né? Um pouco... Isso pode causar prejuízos, as empresas também que possuem incentivos fiscais, né? Porque as empresas têm incentivo fiscal de ICMS, mas isso ela não vai ter no novo imposto. Então, vai acabar de forma abrupta o incentivo, né? E, de um jeito ou de outro, tem o direito adquirido, né? Muitas empresas fizeram investimentos com base nesses incentivos, sejam eles legais ou ilegais, mas o fato é que fizeram. Tem que se respeitar isso. E é isso, eu agradeço a atenção de todos, o Departamento Jurídico da Fiesp e do Ciesp estão à disposição. Obrigado, desculpe o excesso do tempo. O ideal mesmo, e a reforma, ele falou, tem que vir de uma vez mesmo. O ideal é que todos paguem menos e todos paguem. Isso seria o ideal. Uma reforma onde é que ninguém paga também não vai ter. Agora, o nosso medo lá na Federação também é que a reforma venha aumentar os impostos já pagos. Então, esse também é o nosso medo. Então, precisamos tomar cuidado para termos uma reforma onde é que todos paguem e todos paguem menos, não mais. Tem perguntas para o Dr. Fábio? Todo mundo entendeu. Nós queremos aproveitar e agradecer ao Dr. Fábio, à Federação das Indústrias, ao seu Departamento da Pequena e Microempresa do DEMP, que nos proporciona essas palestras gratuitas. Aliás, essa é a última do ano, tá? O mês que vem nós vamos festejar Natal, fim de ano, comemorar o novo governo que vai entrar dia 1º, que nós não vamos ter palestra. Nós queremos lhe oferecer um livro confeccionado com um dos nossos 100 anos da associação, que já faz... Quantos anos já faz? Foi 2015, já são 103 anos. Mandamos confeccionar os bravos panificadores, onde é que o senhor vai ter a oportunidade de ler a história do pão das nossas entidades. E se quiser aprender a fazer pão, tem algumas receitas aí também. Doutor Fábio, o nosso muito obrigado, tá bom?